Fala bonitinhos e bonitinhas, tudo bom? Douglas aqui para mais uma videoaula essa semana. É, Pessoal, começamos hoje a nossa videoaula aí com uma matéria já do segundo bimestre, tá? Veja, é importante ressaltar uma coisa aqui. Esse conteúdo que eu estou passando para vocês hoje, ele não está na sua apostila, certo? O que é um pouco equivocado da apostila, né? Você encontra isso na apostila do terceiro ano, por exemplo, mas não encontra na apostila do segundo ano. E é um conteúdo bem importante que vem sendo bem cobrado nos vestibulares aí do Brasil. Portanto, é algo que é bom a gente conversar sobre. E não vai ser uma vez só que a gente vai conversar sobre isso, tá? Conversaremos mais a respeito disso mais à frente também. Mas agora eu quero introduzir aí para vocês a questão do conceito mesmo do que são os nossos capacitores. Veja, um detalhe bem importante aqui. O capacitor, ele é uma parte que passa a ser um pouco transitória entre a eletrostática e a eletrodinâmica, tá? Na eletrodinâmica, de fato, a gente vai começar a ver a parte de corrente elétrica, a diferença de potencial aplicada no circuito e assim por diante. E aí, gente, esse conteúdo de capacitores vai voltar como um componente do seu circuito, tá vendo? Mas também a gente vai ter uma parte lá que a gente vai falar sobre resistores e equivalentes. Então, eu vou pegar vários resistores, eu vou montar um circuito elétrico com vários resistores e vários componentes eletrônicos ali, e os capacitores vão fazer parte desses componentes, tá? Onde que eles vão ter a mesma função que a gente vai aprender aqui agora, tá? Só que agora a gente vai olhar para os capacitores como algo mais da eletrostática, certo? E quando a gente colocar eles nos circuitos, a gente vai mudar um pouquinho a maneira de ver, maneira de estudar eles aí. Mas eles continuam sendo a mesma coisa, a essência deles é a mesma coisa, certo? Então, vamos dar início a esse negócio aí dos capacitores, certo? Pessoal, então o que é um capacitor, tá? Eu vou me até a falar apenas dos capacitores planos, porque nós temos vários tipos de capacitores, tá? As formas geométricas dos capacitores são várias, mas os planos são os mais famosos, são os que a gente mais utiliza e os que a gente mais vê cair em vestibular e o que a gente mais vê, enfim, né? Por aí nas questões de física e tal. Então, acho que não vale muito a pena a gente aprofundar isso aí. Qualquer coisa, se você quiser aprofundar, dá uma pesquisada lá, tá certo? Mas o que é um capacitor? Antes de falar a respeito de capacitor plano, vamos falar sobre o que é um capacitor. Gente, capacitor nada mais é do que um ente de um circuito que vai acumular cargas. Ou seja, é algo que você coloca dentro de um circuito elétrico, tá? E ele vai ficar ali juntando cargas nele. Como que ele faz isso? Como que ele junta essas cargas? Então, o exemplo mais básico de capacitor é um capacitor que a gente chama de capacitor de placas paralelas, tá? Capacitor de placas planas paralelas. O que ele é? Basicamente são duas plaquinhas ali que estão paralelas entre si, legal? Uma ligada, veja, aqui eu vou começar também a colocar o conceito de gerador, mas a gente vai estudar mais para frente melhor o que é um gerador, o que é essa diferença de potencial e tal. Mas, para você já estar tá ligado, um gerador ele vai ter, como uma pilha, por exemplo, ele tem uma diferença de potencial. Ele tem um lado que é positivo e tem um lado que é negativo na pilha, legal? Esse positivo e negativo vai atrair ou repelir elétrons ali do nosso circuito, tá? De maneira geral. Então, veja, aqui o que a gente tem desenhado aqui, ó, é um gerador, tá? Certo? Vou falar mais para frente do símbolo do gerador, tudo vai ser importante para a gente. Então, ó, de um lado eu tenho parte positiva, de outro eu tenho o potencial negativo. O que isso vai gerar nas nossas placas, né? Imagine que as nossas placas estão neutras, legal? Quando a placa está neutra, esse excesso aqui de elétrons, essas cargas negativas, passam a viajar e ir lá para a nossa placa, deixando essa placa aqui, essa armadura plana metálica que ele está dizendo aqui, carregada negativamente. Já esse lado aqui veio coisas positivas. Então, os elétrons que estão nessa placa daqui de cima correm para ele, deixando essa placa de cima, por exemplo, tá? Ou seja, a placa que está ligada à diferença de potencial positivo, carregada positivamente. Então, na verdade, o que acontece é as nossas placas elas vão ficar carregadas
com os sinais da diferença de potencial que está ali colocado. Tá, Doug, e daí? E daí que o que acontece, pessoal? A gente começa a armazenar cargas nessas placas, legal? Então, por isso que a gente diz que o nosso capacitor serve para acumular cargas. Ele está ali juntando as cargas elétricas nas duas placas. Tranquilo, né? Essa é a ideia do capacitor. Ah, professor, e os outros capacitores lá, os outros tipos de capacitores? Mesma função, pessoal. Por mais que você vai estudar lá um capacitor esférico ou qualquer outro tipo de capacitor, eles vão servir para acumular cargas. Tranquilo? Sem maiores estresses. Tá. Professor, então me dá exemplo de como isso funciona no circuito elétrico. Por exemplo, o flash, certo? O flash da câmera fotográfica ou do celular aí. Claro que esse flash aqui do celular eu consigo deixar ele ligado constantemente, né? Certo? Então, pô, o flash do celular, ele não é um capacitor. De fato, ele não é um capacitor, tá? Que flash que é um capacitor? Por exemplo, da câmera, né? Qual que é a ideia do flash? Ele tem que disparar rapidamente, né? Então ele tem que brilhar bastante rapidão, sai a foto e ele apaga. Essa é a função do flash, né? Para quê? Para iluminar o ambiente que está mais escuro lá e a foto não sairia boa. Então, o que o flash lá da câmera faz? Não é o flash do ADC, tá? Cuidado aí. Qual que é a ideia do flash aí da lâmpada, pessoal? O flash da lâmpada, o capacitor, ele tem uma característica interessante, que é descarregar muito rápido, tá? Então, as cargas que estão armazenadas naquelas placas, elas descarregam muito rápido, ou seja, os elétrons eles fluem rapidamente daquelas placas. É a tendência do capacitor. Ele carrega muito rápido, mas ele também descarrega muito rápido, tá? Então, enquanto você está lá, você deixou a tua câmera ligada. A hora que você aperta o botãozinho, ela envia rapidamente carga elétrica da bateria para o capacitor e o capacitor, tchum, descarrega rapidão. Tá vendo? A hora que ele descarrega rapidão, ele dá esse brilho, ou seja, esse flash da lâmpada, tá? Então é a intenção aí do nosso perdão, do nosso capacitor. Outro exemplo é o famoso desfibrilador. O que é o desfibrilador, pessoal? Desfibrilador é aquele negócio que a gente usa para começar a fazer bater o coração que parou, né? Então a pessoa tem uma parada cardíaca, ó, cai durinha, e aí o cara vem com aquele negocinho, dá esse sergadinho no outro e pá, pega no peito da pessoa o negócio ali, bate no peito da pessoa e a pessoa toma um choque, né? Toma aquele soco. E aí, às vezes, consegue-se fazer o coração da pessoa voltar a bater. Como é que funciona esse negócio de desfibrilador, pessoal? É a mesma ideia do flash, tá? Ele tá ali acumulando cargas. Pode reparar que geralmente eles demoram um pouquinho para utilizar. Eles dão uma cegadinha para preparar e tal o negócio. Por quê? O que está acontecendo? Ele está acumulando carga naquelas placas. A hora que eu encosto aquilo no peito da pessoa, descarrega as cargas ali, legal? E quando descarrega, tem uma corrente elétrica que vai tentar fazer a tua musculatura começar a se movimentar novamente. Porque a nossa musculatura funciona à base de impulsos elétricos, né? Certo? Vindos dos nossos neurônios, né? Então, o coração é um músculo e a intenção do nosso desfibrilador é fazer isso, tá? É dar aquele choque para o teu coração tentar se mover de novo, tá? Sair da inércia dele, legal? Então, capacitor plano, pessoal, é isso. Não tem muito segredo. Vamos começar a conversar sobre ele, então, sobre o que a gente vai estudar de fato dele aí. Primeira coisa que a gente tem que entender é a grandeza capacitância, pessoal. Eu costumo dizer que a capacitância é uma capacidade. Que capacidade? De armazenar cargas. Senhor, como assim? Veja lá. Como é que eu acho a grandeza capacitância? Eu faço a letra C, que é a razão, a divisão entre Q e U. Sendo que a carga armazenada, certo? A carga que eu armazeno, e a diferença de potencial associada às placas, pessoal, que vem lá do nosso gerador, né? Então, ó, o que acontece? Dependendo da diferença de potencial, quanto mais cargas eu armazeno, maior é a capacitância que eu tenho do meu capacitor, tá vendo? Então, eu costumo dizer que é uma capacidade de armazenar carga. Quanto maior for a capacitância, maior vai ser a carga que ele vai conseguir armazenar. A gente costuma, pessoal, utilizar aqui uma outra formulazinha. Se eu passar o U para lá multiplicando, pessoal, a gente tem o famoso Q, tá? Q igual a C vezes U.
Então, é mais fácil de gravar, né, a equação usando o QQ, certo? Então, fica aí uma dica para vocês aí lembrarem da equação. Pessoal, unidade de capacitância, Farad. Gente, não é Faraday, tá? Teve o cientista Faraday, papapi, papapá, e coisa e lousa, e não sei o que. Mas a gente costuma usar na física, né, nomes de cientistas, Newton, tá? Né? Mas não tem o AY aqui, ó, não tem, é só Faraday. Então a unidade de capacitância é apenas Faraday. Cuidado, não erra isso. Isso cai em prova. Pode parecer besteira, mas cai em prova. Gente, o símbolo de capacitância está aqui, ó. O que é esse símbolo? Quando a gente começar a estudar os circuitos elétricos, a gente vai ter vários símbolos dentro dos nossos circuitos elétricos que vão representar os nossos componentes elétricos dentro do circuito, tá? Cada símbolo significa uma coisa. Então, vocês podem ver ali no meu pequeno esquema de circuito que eu tenho duas coisinhas paralelas aqui, ó. Só que uma é menorzinha, a outra é maiorzinha. Isso é um gerador, tá? Quando que eu sei que é gerador, quando que eu sei que é capacitor? O gerador, ele vai ser uma plaquinha menorzinha, uma plaquinha maiorzinha. O capacitor, pessoal, as placas têm que ser exatamente do mesmo tamanho. Não exatamente, né? Mas elas são iguais, porque elas representam exatamente aquele capacitor plano de placas paralelas que a gente estava discutindo agora há pouco, certo? Então, a intenção aqui é que você note a diferença entre o gerador e o capacitor. Legal? Beleza, né? Show de bola. É tranquilo essa partezinha aí, não tem muito segredo. Não confunda a unidade. Por que eu falo não confunda a unidade, pessoal? Veja o que ele vai falar aqui. Essa questão foi uma questão da UFPR, ou do ano passado, ou do ano retrasado, eu não me lembro exatamente. Ou foi 2019 ou foi 2018 para a galera. Eu acho que foi no passado. E ela é uma questão simples. Apesar de ter um erro nela, a gente vai discutir essa questão com certeza novamente quando for estudar campo magnético, tá? Mas ela é uma questão simples. Ela fala sobre as unidades do sistema internacional. E aí ele fala para a gente analisar. E olha a afirmativa número 1. No SI, a unidade associada à grandeza da capacitância é Farad. Verdadeiro, né? Então perceba que isso até cai em prova de vestibular, essa unidade desse cara, tá? Então tome cuidado, não vai perder, não vai errar a questão por besteira, não é Faraday, é Farad, tá? Eu coloquei aí só para você saber que isso aparece. Vamos a uma questãozinha aí de conta, né? Falando a respeito do flash. Né? Uma das aplicações dos capacitores do circuito eletrônico é o flash da máquina fotográfica. O capacitor acumula carga elétrica em determinado tempo e quando o botão de tirar a foto é acionado, toda a carga acumulada é despejada sobre uma lâmpada de flash. Daí o seu brilho intenso, porém de curta duração. Se nesse circuito houver um capacitor de dados, olha lá, o 315 e capacitância 100 microfarad, corresponderá a uma carga em coulombs máxima acumulada dele. Detalhe importante, o farad é sempre um F maiúsculo, tá? Cuidado aí. Então vamos lá, pessoal, eu quero achar a carga. Vou utilizar a nossa fórmula do QQ. Beleza? Fórmula do QQ. A carga é o que eu quero. Olha lá, a capacitância 315. E a diferença de potencial é 100. Cuidado com micro, 10 a menos 6. Milimicro nanopico, lembra lá. Gente, eu vou cortar aqui, ó, 1, 2 zeros com aqui. Então vai ficar 10 a menos 4, né? E aí eu vou andar 4 vezes com a vírgula aqui, ó, no 315. Ou seja, a nossa carga vai ficar 1, 2, 3, 4, 0,0315 coulombs. Você marca aí a letra D de Doug. Beleza? Tranquilo, né? Sem grandes segredos. Show de bola. Seguindo, pessoal. Outra dependência que o capacitor tem é na geometria dele, tá? Então, o capacitor ele funciona baseado na geometria dele. Então, o esférico vai ter uma dependência lá da geometria. O plano, que é o que a gente está estudando aqui, vai ter uma dependência também da sua geometria. Que dependência é essa, pessoal? Então, o capacitor, eles são duas placas ali planas, paralelas, certo? E aí, gente, detalhe importante. Dá para encostar uma placa na outra? Dá. Vai funcionar? Não vai, né, gente? Não vai ser um capacitor. Por quê?
eu vou passar a corrente elétrica direto por ele, de uma placa para outra, ele vai se anular, ele vai ficar neutro, ou vai ficar uma placona carregada. Não adianta para nada para a gente isso. Tá? A ideia do capacitor é para que eu tenha as duas placas carregadas, cada uma com uma diferença de potencial, certo? E lembre-se, se cada uma vai ter uma carga, uma positiva e uma negativa, por exemplo, significa que vai ter um campo elétrico ali no meio, né? Beleza? E aí, esse campo elétrico vai deixar ele com uma tensão, as cargas vão estar querendo sair dali loucamente. E aí, quando eu ligo ele ao circuito, ele descarrega, fazendo a corrente elétrica girar, tá? Então, gente, o que depende, então, essa geometria? A capacitância, pessoal, tá? Ela vai depender de 3 fatores. Da área das placas, tá? Então, o tamanho das placas aqui vai contar. Da distância entre elas, tá? E do que a gente chama de material dielétrico, o isolante. Gente, quanto mais isolante é esse material aqui no meio das placas, mais mais funcional vai ser o nosso capacitor, tá certo? Então lembre-se disso. Mais bem isolado, melhor vai ser a capacitância desse cara, legal? Porque aí as cargas não vão conseguir correr ali no meio do nosso capacitor. Beleza? A gente chama isso de dieletro. Vamos fazer essa questãozinha aqui, deixa a outra para depois. Qualquer coisa, ó, volta aqui, tenta resolver, dá uma olhadinha, legal? Mas eu quero fazer essa aqui. Considere um capacitor composto por 2 placas sujeito a uma diferença de potencial de 100 volts, legal? Então, a diferença de potencial 100 volts. É correto afirmar que o potencial na placa A é maior do que na placa E. Pessoal, placa A positiva, placa B negativa, óbvio que o potencial na placa A é maior do que na placa B, porque ele é positivo, né, gente? Simples. 2. Entre as duas placas há um campo elétrico cujo sentido vai de B para A. Não, né, gente? O campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo. Então, ele vai de A para B, tá? Toma cuidado com isso aí. Se a capacitância deste capacitor for igual a 1 microfarad, a carga elétrica em cada placa tem 10 microcoulombs. Que cu, né, pessoal? Que cu. Vamos lá. Carga igual. Capacitância, 1 micro. Eu vou deixar o micro aqui, tá? Já que tem micro no final. Diferença de potencial, 100. Isso vai dar 100 micro, né? 100 microcoulombs e não 10 microcoulombs. Está errado aquele valor lá. 8. Um elétron, se estiver localizado entre as placas, será acelerado para A, obviamente, né, gente? Se eu tenho aqui um elétronzinho aqui, uma carga negativa, ele vai fugir da negativa e vai para a placa positiva. Então, essa 8 aí é verdadeira pra caramba. 16. Se a distância entre as placas foi reduzida à metade, a capacitância do capacitor irá duplicar. Vamos lá, lembra lá. C igual a EA sobre D. Legal? Gente, E e A não vão mudar. O que vai mudar? Vai ser o D. Então, ó, EA sobre... Deixa eu mudar a cor aqui. D sobre 2. Como é que fica isso? Mantém a de cima, multiplica pela de baixo, invertida, né? Olha lá. Esse aqui era a capacitância original. Multiplicou por 2, realmente. Tá certíssimo a 16. Para finalizar a questãozinha aí, a 32. Este capacitor pode ser usado como um elemento para armazenar energia. Verdadeiro também, pessoal. Já mostro isso aqui para vocês. Isso é verdadeiro, tá? Então, pessoal, o que eu quero que vocês saibam dessa equaçãozinha aqui? Depois vocês dão uma treinadinha nessa questão aqui vocês mesmos, tá? Vai depender de 3 fatores. Da área, da distância entre as placas e do dieletro que está ali no meio, legal? Beleza? Importantíssimo aí. Para a gente fechar, então, a nossa aulinha de hoje, vamos falar a respeito da energia armazenada dentro de um capacitor. Qual é a energia armazenada dentro de um capacitor, pessoal? Óbvio que se eu tenho cargas elétricas ali,
certo? Elas estão querendo ir de uma placa para outra, porque eu tenho aqui negativo, aqui positivo, as negativas querem ir para as positivas para neutralizar. Então eu tenho uma tensão, eu tenho uma DDP ali, elas estão querendo sair daqui para lá, beleza? Legal? Então, se eu tenho carga armazenada, gente, eu tenho energia elétrica armazenada, energia potencial elétrica. Legal? Como que eu calculo a energia potencial, pessoal? Lembra lá comigo. Se eu quero calcular o trabalho, que é um tipo de energia, né? Eu faço Q vezes a diferença de potencial, né? Carga vezes diferença de potencial. Então, ó, se eu pego um gráfico aqui de carga por diferença de potencial e fizer lá o gráfico da capacitância, né? Eu vou ter aqui uma reta inclinada, que é um triângulo, que vai formar um triângulo aqui de área, né? E, gente, bem importante, o que é Q vezes U? Trabalho, ou seja, energia. Então, se eu calcular a área desse gráfico, eu vou ter energia. Na hora que eu calculo a área, como é que fica? Base a altura, base U, a altura Q, sobre 2, já que a gente está fazendo a área de um triângulo, né? Então, ó, Q vezes U sobre 2, legal? Beleza? Então, para lembrar, para vocês saberem a equação principal de cálculo de energia potencial é essa aqui. Existe outra forma de calculado? Existe, gente. Ó, se eu, lembra do Kiku, certo? Se eu substituir a carga aqui em cima, ó, vai ficar como? A energia potencial vai ficar igual a C vezes U sobre 2. Eu costumo dizer que essa fórmula é a do Q ao quadrado. Beleza? Maturidade zero, né, para falar essas equaçõezinhas aqui. Mas eu também posso substituir, por exemplo, pessoal, isolar o U aqui, né, que vai ficar Q sobre C, e substituir lá no U, lá em cima. A hora que eu fizer isso, pessoal, eu vou ter Q ao quadrado sobre 2C, tá? Então pode ser qualquer uma dessas 3 equaçõezinhas aí para você calcular a energia armazenada em um capacitor. Legal? Para a gente fechar então nossa aulinha de hoje, pessoal, vamos lá para um exercício, né? Um dado capacitor apresenta uma certa quantidade de carga Q em suas placas quando submetido a uma tensão V. O gráfico ao lado apresenta o comportamento da carga Q em microcoulombs desse capacitor para algumas tensões V aplicadas em volts. Legal. Gente, essa questãozinha foi uma questão de vestibular da UFPR do ano anterior àquela que eu tinha mostrado lá para vocês das unidades, tá? Ou a das unidades foi no ano antes dessa aqui, eu não me lembro direito, para falar a verdade. Então, com base no gráfico a cenário alternativo que expressa a energia armazenada, tá? Nesse capacitor, quando submetido a uma tensão de 3 volts. Bom, vamos olhar no gráfico. Eu tenho a tensão quando ela é 2 volts, eu tenho a tensão quando ela é 4 volts, eu tenho a carga, né? Mas eu não tenho quando ela é 3, né? Falta aqui, ó, no gráfico esse dado para nós. Isso quer dizer que a gente vai ter que achar. Não tem muito segredo não, vamos ter que achar essa carga, tá? Por que a gente vai ter que achar essa carga, pessoal? Porque se eu achar essa carga, eu respondo a questão, né? Mas eu posso também achar a capacitância. Ó, veja lá, nós temos 3 opções. Se eu achar a carga, eu tenho a diferença de potencial, posso usar a primeira equação. Eu já tenho a diferença de potencial, posso achar a capacitância, uso a segunda equação. Tá vendo? Então a gente pode usar tanto a primeira quanto a segunda equação aqui. E eu acho mais fácil, pessoal, a gente achar a capacitância. Por quê? Eu tenho a dupla aqui, ó. Aqui, ó. Q e U. E a capacitância de um capacitor ela vai ser constante, é uma reta inclinada, é uma constante, né? Então, ó, veja, se eu chegar aqui, ó, usar o nosso QQ e fizer as continhas. Então, a carga eu quero. A carga eu quero não, a carga eu tenho, né? Perdão. A carga eu tenho. Vamos apagar esse negócio aqui. E voltar para cá. A carga eu tenho 32 micro. Vou deixar o micro aqui porque tem resposta lá em micro, legal? A capacitância eu quero. A diferença de potencial é 2. Então, essa capacitância aqui vai ficar quanto? 16 microfarad. Professor, mas se eu fizer com 64 e com 4, vai dar 16 também, percebe? Ele é constante. E aí, depois que eu calculei a capacitância, agora sim, né? Energia potencial. O que eu tenho? Eu tenho capacitância e tensão, então eu vou usar o Q ao quadrado sobre 2.
Olha lá. Capacitância 16 micro. Diferença de potencial, pessoal. Ele quer quando a diferença de potencial é 3. Ao quadrado sobre 2. Legal? Cortar o 2 com o 16 aqui vai dar 8. 3 vezes 3 é 9. Vezes 8, 72 microjoules. Tá lá, você marca a letra C de certo. Tranquilo, gente? Bom, então a gente finaliza por aqui a nossa aulinha a respeito de capacitância. Como eu já deixei avisado para vocês, a nossa capacitância ela vai voltar, tá certo? Ela volta aí quando a gente começar a ver circuito, associação e tal. A gente vai ver primeiro corrente, depois tensão, corrente tensão, daí a gente vai ver resistores, daí a gente vai ver a associação de resistores, o que representa cada coisa, daí a gente vai associar também os capacitores, e aí eu vou mostrar como é que funciona o capacitor dentro de um circuito, uma associação aí de capacitores dentro de um circuito, legal? Então a gente vai trabalhar com não só um resistor, nem só um capacitor, mas vários elementos aí no nosso circuito elétrico até o final dessa parte de eletrodinâmica. Beleza? Gente, então fechamos por aqui. Um abraço. Qualquer coisa chamem. Falou!